Nós assistimos já. Eu acho que é importante a gente destacar essa experiência norte-americana, sobretudo porque ela foi desenvolvida dentro de um critério de comparar os resultados do tratamento ultravioleta tradicional, que foi utilizado no passado, mas que tinha um enfoque, porque, claro, nós estamos falando de um período, de uma época em que não se conhecia ainda o DNA e não se conhecia o efeito do ultravioleta sobre o DNA. E o fato da gente, naquela época, não se ter esse conhecimento, foi que levou o pessoal àquela ideia de que era o calor que resolvia o problema, quando na verdade é o comprimento da onda que altera, que produz um desequilíbrio, que na verdade atua sobre o DNA. E nós agora estamos começando no Brasil a implantar esses sistemas, porque, obviamente, o nosso sistema hospitalar já chegou a um ponto de maturidade. Os nossos hospitais mais avançados, eles estão no estado da arte. E os hospitais competem hoje exatamente oferecendo o máximo de qualidade em todos os seus aspectos tecnológicos, e o ar é fundamental nesse sentido. Então, o que a gente poderia falar agora, assim, é dar ao nosso telespectador uma visão de como ele pode ter mais informações, de como o seu hospital pode fazer uma experiência, ou implantar, ou fazer, ou utilizar esse sistema. Quais serão os passos da comercialização desse produto no Brasil? Bom, a boa notícia disso é que esse sistema pode ser utilizado, inclusive, em sistemas pré-existentes. Tá? Desde que haja espaço para instalar esses emissores, isso pode ser feito. Obviamente que, como se costuma dizer na brincadeira aqui no Brasil, não tem almoço grátis. Não é? Então, em sistemas pré-existentes, nós precisamos de ter as lâmpadas eventualmente um pouquinho mais próximas umas das outras. Em máquinas muito grandes, isso às vezes acaba dando mais uma fileira de emissores do que nos sistemas tradicionais. Mas eu diria que a própria Trox no Brasil, através da sua rede de agentes, ela está à disposição de quem estiver interessado e sem qualquer compromisso ou sem qualquer custo, nós podemos ir, analisar a instalação e dizer exatamente quantos emissores há que instalar em cada tipo de máquina para isso ser feito. A grande vantagem desse sistema é que eu diria que ele se paga praticamente no espaço de um ano. Primeiro, o custo inicial é um pouquinho mais elevado, porque tem todo um emissor em aço inoxidável, um suporte, um reator e tal. Mas ao fim de um ano, só precisa efetivamente trocar o emissor. Mesmo quando aparentemente ele ainda está dando luz, porque eu volto a dizer, essa radiação de 254 nanômetros não está na faixa do visível. Então a lâmpada às vezes ainda aparentemente ela está boa, mas o que nós recomendamos é que ao fim de um ano essa lâmpada efetivamente seja trocada. Nós já temos algumas experiências sendo feitas aqui em São Paulo, porque embora isso esteja comprovado lá fora e o comportamento aqui a gente tem certeza que ele vai ser rigorosamente o mesmo, mas é sempre bom ter algumas aplicações e algumas coisas aqui. Nós temos neste instante, e sempre temos feito isso, sempre que vamos a um laboratório ou vamos a um hospital, a gente sempre diz, olha, faça uma experiência, instala numa máquina, e os hospitais normalmente têm os seus próprios laboratórios, sabem muito bem como fazer isso, instala numa máquina e tenha ao lado uma máquina onde você não instala as lâmpadas, e vá fazendo estudos comparativos. Nós estamos fazendo isso em hospitais, estamos fazendo isso em prédios comerciais, porque o sistema pode ser... Existe uma maneira de medir isso no ar, existe uma maneira de medir. Normalmente o que a gente faz é que a gente coloca isso, tira amostras, coleta amostras, seja com sistema suave, com placas de roda da própria serpentina, né? E vê o que é que tem depois de algum tempo em meios de cultura, analisa o que é que vai acontecendo, né? Antes de ligar a máquina, antes de ligar os emissores. Ao fim de 15 dias a gente volta lá e colhe outras amostras. E praticamente se começam a ter alguns resultados comparativos. Como é que estava antes de ligar a lâmpada, como é que está depois de ligar o emissor e, melhor ainda, comparando com uma que não tem esse emissor, se podem ter estudos comparativos que dão exatamente uma ideia muito boa da eficiência desse sistema. Para se ter uma pequena ideia, eu diria que todos os anos tem uma feira muito grande nos Estados Unidos. Há 2 anos a feira tinha 3 fabricantes mostrando esse tipo de produto. No ano passado havia 17 fabricantes mostrando isso. É claro que sempre precisamos de alertar que depois tem gente menos idónea que utiliza equipamentos que não são tão bons
e isso pode dar origem a alguns resultados menos eficientes. Mas a Agência de Proteção Ambiente nos Estados Unidos fez estudos comparativos provando que este equipamento que nós estamos utilizando aqui no Brasil, ele tem cerca de 6 vezes mais de eficiência no tratamento dos micro-organismos que a concorrência. Eu queria agradecer muito a sua presença no programa de Inovação e Tecnologia Hospitalar. Eu gostaria de deixar um endereço onde as pessoas pudessem localizar isso na internet, né? Sim. Esse endereço é muito fácil, não sei se dá para depois fazê-lo aparecer por aí, mas a Trox é trox@troxbrasil.com.br. Aí podem ter acesso a essa informação e contatar connosco. Bom, muito obrigado. Agora nós sabemos como tratar melhor o ar dos nossos hospitais. Muito obrigado.